Mídias de hoje, dia 10 de novembro de 2025. Aqui temos, olha lá, o Arthur Lira, um outdoor do Arthur Lira, e o título da matéria do Globo: Lira fatura com imposto de renda em outdoor sem citar o governo. Veja bem a cara de pau. O governo do Lula era promessa de campanha do Lula. Logo no início, o Lula determinou ao Haddad que fizesse o projeto. O Mota botou o Lira de relator e o Lira agora encheu Maceió de outdoor, onde vem escrito o seguinte: tem aqui, eu destaquei até no segundo aqui, ó. Imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil. Trabalho do deputado Arthur Lira, faturando em cima do governo do presidente Lula. Isto mostra... Aí agora o Mota botou como relator o Derrite, ou seja, um emissário do Tarcísio de Freitas. Isso por quê? Porque o Mota é um presidente fraco. Ele não manda em nada. Nós vimos isso quando começou a legislatura e simplesmente alguns deputados radicais bolsonaristas aí sentaram na mesa e falaram que ele não ia sentar lá. E ele realmente não sentou e precisaram fazer uma negociação porque ele é fraco. Alguém imagina os deputados fazerem isso, por exemplo, com Eduardo Cunha? Ou mesmo com o Arthur Lira? Não faziam, porque sabia que ele capava. Não é? Mas com o Mota eles fazem. Então, agora, o Mota colocou os principais projetos do governo Lula agora. O imposto de renda na mão do Lira e agora a PEC das seguranças na mão do Tarcísio, via Derrite, o que é uma loucura, porque o que eles querem é transformar traficante em terrorista para jogar contra o país. E o Derrite, pelo amor de Deus, se ele fosse um bom secretário de segurança ainda em São Paulo, as pessoas poderiam falar, bom, mas ele tem experiência como secretário, mas a experiência dele é de matar gente e botar a polícia dele para matar gente. Essa que é a experiência dele. Evidentemente, isso para a extrema-direita é uma delícia, é uma maravilha. Não é? Olha lá, Mota defende Derrite e provoca o governo Lula. O plenário é soberano. Olha só, o Mota. Ele escreveu na Rede X: segurança pública é pauta suprapartidária. Eu li o relatório do Derrite, que preserva avanços e endurece as penas. Ele não só endurece as penas, não. Endurecer pena não é problema. E o problema é tratar traficante como terrorista. O Lindbergh criticou o parecer do Derrite sobre as facções, foi para cima e colocou o dedo na ferida. Isso cria um risco real para a soberania nacional. E o Lindbergh usou uma imagem bem forte. Ele falou: no Código Penal existe o furto com abuso de confiança. Ocorre quando alguém, valendo-se da relação de confiança com a vítima, se aproveita dela para subtrair um bem. Foi exatamente isso que fizeram com o presidente Lula. Subtraíram a autoria e o espírito do projeto de lei antifacção, projeto elaborado pelo Ministério da Justiça para combater as facções, endurecer as penas, bloquear bens e criar o Banco Nacional. A mesma coisa aconteceu com o projeto do imposto de renda. Foi furtado do Lula pelo Arthur Lira. Ele está lá dizendo em Maceió que o projeto é dele. O projeto é do governo do presidente Lula. Agora, quem é o Derrite? O pessoal de São Paulo já sabe. Alguns até gostam dele pelo que ele é. Né? Quem é o atual secretário de Segurança Pública, Derrite? Também conhecido como Capitão Derrite, o atual secretário é um ex-policial da Rota, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, uma unidade de elite
da corporação, conhecida por sua atuação ostensiva e frequentemente associada a abordagens truculentas, denúncias de violência policial e execuções extrajudiciais. Uma das polêmicas que marcaram a época de Derrite na Rota foi justamente o debate sobre o uso excessivo de força pela unidade. Quando ainda era tenente, um áudio vazado em 2015, ele disse que um policial que trabalha 5 anos na rua e não tem 3 ocorrências de morte é algo vergonhoso. Essa é a cabeça do cara que está relatando o projeto. Policial tem que ter pelo menos 3 mortes. Se não tem, é uma vergonha. Agora, ele é uma pessoa tão perigosa que ele foi afastado desta rota, que tem essa fama de ser a polícia mais violenta do Brasil. Ele foi afastado da rota por excesso de letalidade. Em 2021, olha só o que ele disse do afastamento dele da rota. Eu fui afastado porque eu matei muito ladrão. A real é essa, simples. Pá! Tive muita ocorrência de troca de tiro. Eu ia para cima, entendeu? Quem vai para cima está sujeito. Troquei tiro várias vezes e uma atrás da outra. Acabou incomodando não sei quem, mas veio a ordem de cima para baixo, questão política. Tira o Derrite da rota. E fui convidado a me retirar. Ou seja, ele mesmo confirma. Ele fazia muito como ele diz aqui, pá! Aí ele ia para a rua e pá! E aí, 16 ocorrências ligadas a ele. Ó. A edição de maio da Piauí consultou a certidão criminal dele, apresentada ao TSE quando concorreu à federal. Pegou o número de 6 inquéritos e pediu os desarquivamentos. Com isso, descobriu-se que Derrite tomou parte de intervenções que somaram 10 homicídios num período de apenas 3 anos e 9 meses. Para você ver, para ele é um policial excelente, porque ele dizer que o cara tinha que ter 3 homicídios em 5 anos, ele já teve aqui 10 em 3 anos e 9 meses, é o dobro da meta. O homem é um pá, pá. Agora, há um 7º inquérito também que não consta na certidão sobre uma operação policial que terminou apenas ela com mais 6 mortos. Quer dizer, são 16 mortes em operações em que ele estava envolvido. Não quer dizer que ele tenha matado as 16 pessoas, mas que ele estava na operação em que esses 16 foram mortos. E, numa entrevista ao canal do YouTube em 2021, ele falou que saiu porque eu matei muito ladrão. A real é essa, simples, pá! Ele gosta de falar pá, né? Agora vamos ver se a política dele, pá, 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 como secretário de Segurança, está fazendo bem a São Paulo. Isso aqui é uma matéria da Folha de 2024, referente a 2023, primeiro ano da gestão Tarcísio Derrite. Inquéritos militares que apuram homicídios pela PM saltam 80%. 80% aumentou o número de mortes de pessoas por policiais. Dados coincidem com a alta de morte causada por policiais no Estado. Levantamento de IPMs, ou seja, não é a imprensa falando, não, inquéritos policiais militares do governo de São Paulo, que chegaram ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, com dados dos últimos 5 anos, mostra um salto de 80% no número desses procedimentos. A comparação dos dados do primeiro ano da gestão Tarcísio de Freitas, com 332 inquéritos, mostra essa alta ante 185 apurações em 2022. Ou seja, 80%. Agora,
mais recente, a de 2025 relacionado a 2024, deu o quê? Um aumento de 60% na letalidade policial. Ou seja, já tinha aumentado 80% em 2023 e em 2024 aumentou 60% em relação aos 80% que já tinha aumentado. É pá, 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 pá. E o paulistano está se sentindo mais seguro, o PCC não está agindo mais no Estado, os ônibus não estão levando pedra para tudo que é lado, as pessoas não estão sendo atingidas, como mataram um garoto, uma criança de 5 anos, e em seguida a polícia ainda foi ao velório ameaçar a família. É isso, a segurança. E aí botaram essa pessoa para fazer o relatório da PEC da segurança do governo. Aí vamos lembrar isso aqui, ó, essa relação aqui, Tarcísio, Faria Lima e PCC. Gente, o que houve com a Dilma, o mesmo grupo que aprontou com Eduardo Cunha o golpe contra a Dilma para botar o Temer e acabar com os direitos trabalhistas, essa mesma turma está trabalhando agora para botar o Tarcísio no lugar do Lula, para radicalizar aquilo que foi feito com a Dilma, em cima do Lula, de um jeito ou de outro. Vão tentar pressionar o Lula, porque com esse projeto na mão do Derrite, eles ficam no melhor dos mundos. Se a segurança do Brasil melhorar até a chegada das eleições, eles vão faturar que foi o projeto do Derrite que melhorou. E se o projeto do Derrite que melhorou, melhor vai ficar ainda com o Tarcísio na presidência da República. Agora, se a situação da segurança continuar como está, ou, por um acaso, piorar, a culpa é de quem? É do governo, que não botou para valer o projeto do Derrite em ação e precisa, então, trocar. É uma sinuca de bico. E isso foi o que o Mota fez, e por isso o presidente Lula ficou, vamos dizer assim, incomodado, né? E manifestou seu incômodo com a traição que o Mota fez. Mas o Mota, a Folha, há uns 2 ou 3 meses, já botou a cabeça do Mota na bandeja, quando denunciou o esquema de rachadinha no gabinete dele. Mas a Folha falou aquilo e no outro dia não falou de novo. Aí, quando o Mota tenta botar a asinha de fora, a Folha vai lá e solta mais uma matéria sobre o escândalo do gabinete. E o escândalo do gabinete dele é igualzinho ao do Eduardo Bolsonaro. É uma secretária de chefe de gabinete que tem autorização firmada em cartório dos funcionários para movimentar as contas deles. É corrupção na veia, sem contar as emendas parlamentares que estão na mão do ministro Dino. Mas então a Folha, quer dizer, a mídia faz essa pressão, ele tem que, olha, vai por aí, ou nós levantamos de novo aqui a capivara, e aí ele vai, é um toco de enchente, vai para aqui, para ali, para aqui, para ali. É isso. Ele não apita nada. E em São Paulo, a gente já viu quem apita. É aquela junção PCC Faria Lima através das fintechs. Como ficou comprovado, isso aqui uma cartela de um jornal nacional de abril, que mostrou um esquema. E o mais impressionante do esquema, o PCC lavava dinheiro numa fintech. E sabe quem era o dono da fintech? Era um policial civil de São Paulo, dono de 2 fintechs. Ele foi afastado e depois voltou. Ele está trabalhando, voltou para a polícia. O policial Silas Elias Júnior, ele é o CEO da To Go Bank, que lavava dinheiro para o PCC. E aqui o delegado-chefe do Tarcísio deu uma palestra
para essa empresa, a Tugol Bank. Foi lá dar uma palestra, sabe sobre o quê? Compartilhar experiências da Polícia Civil no combate aos delitos virtuais. Você imagina ele conversando isso com os caras que lavavam dinheiro para o PCC. Não é piada, é o governo Tarcísio. E derrite. É isso. Aí agora tivemos uma operação do governo federal. Faria Lima é alvo de mega operação policial que investiga elo de bancos e fundos com o PCC. Pegou a turma da Faria Lima. E mais, como se não bastasse a falta de ação do grupo da Secretaria de Fazenda em cima das sonegações lá de São Paulo, Ricardo Magro, olha o nome do Ricardo Magro, o Ricardo Magro da antiga refinaria de Manguinhos, que só no estado de São Paulo, o Ricardo Magro tem de sonegação 8 bilhões. Ele é considerado o maior sonegador do Brasil. Ele não paga impostos em lugar nenhum, no Rio, em tudo que é lugar. No entanto, olha aqui, Tarcísio e Caiado participam de evento da Veja, a Veja, patrocinado pelo maior sonegador do Brasil em Nova York. O Tarcísio foi lá para um evento patrocinado pelo Magro, que deve 8 bilhões em impostos a São Paulo. Ele patrocinou o evento num local de luxo. Agora, isso aqui é o governo São Paulo, Tarcísio, que querem levar para o Brasil. Ó. A corrupção bilionária na Secretaria de Fazenda, só um auditor levou 1 bilhão de propina. Todo ano nasce um bilionário novo, aparece lá na Forbes. Mas eu acho que na Forbes eles nunca anunciaram. O primeiro bilhão só de propina que teve foi lá no governo do Tarcísio. Devia ser uma matéria na Forbes. Esse aqui é o primeiro bilionário de propina. A violência policial aumentou 64%, isso agora, em 2024, em cima dos 80% de 2023. O aumento do feminicídio em 300% em São Paulo. O PCC em tudo que é lugar. Onde você vê tem PCC. Violência na favela do Moinho, a privatização da Sabesp, que vocês agora de São Paulo estão pagando a conta mais cara e estão tendo que tomar banho só dia sim, dia não, por causa da água aí, né? O metanol na bebida, que o Tarcísio já disse que só se preocupa o dia que tiver na Coca-Cola. É esse o governo. E nós vimos denunciando isso aqui porque eles querem o golpe contra Dilma, que botou o Temer no poder, foi para destruir de vez os direitos trabalhistas e tentar o máximo de privatizações. Com isso, vieram com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não teve coragem de fazer o que eles querem que este aqui venha fazer. Um golpe no Brasil ao estilo Pinochet, implantando aqui uma ditadura para privatizar tudo. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e zerar direito trabalhista de uma vez. Ditadura com Tarcísio ao estilo Pinochet. É isso que eles querem, por isso o Derrite é o relator da PEC da Segurança Pública. Foi isso o Fórum Mídias de hoje. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.